Entrevistando Alex de Londres, nosso representante, nosso guia, nosso auxiliar. Sim, fui morar em Londres. E pronto, como eu estava a falar, em relação então ao meu trabalho, eu mais que debitar informação, história, eu faço com que se crie uma boa empatia com o cliente. Porquê? Porque eu digo sempre aos meus clientes, quando chegam a Londres, seja para fazer um city tour a Londres, seja para conhecer a Escócia, eu digo que é sempre um investimento que se faz tanto na cultura, mas também na experiência de, então, ser uma experiência agradável. Eu sou um guia muito tranquilo, porque, por exemplo, por vezes há guias que vão muito estressados, cumprindo horários. Prontos, o único horário que nós temos que cumprir é o voo e o jantar. Mais nada. De resto, vamos nos organizando ao longo do dia. O estrangeiro aí. Ora que vai bem, morar, né? O que vai morar. sim, o inglês, ou neste caso, portanto, eu normalmente separo Londres de Inglaterra, ok? Eu digo sempre que Londres é um país dentro de outro país, porque é uma cidade muito cosmopolita. Temos muitos imigrantes aqui nesta cidade. Para vocês terem noção, nas escolas, que são, digamos, onde temos os filhos dos imigrantes, no recreio, no intervalo das aulas, nós falamos, portanto, as crianças falam cerca de 340 idiomas, ok? E isso tudo o que é que faz? Isto faz com que a aceitação de quem queira trabalhar, ok, em Londres é muito fácil, ok? E eles, normalmente, para os latinos que vão a Londres para trabalhar, querem fazer a sua vida para melhorar, digamos, economicamente, mas também viver um pouco esta cidade cosmopolita. Então, esses londinenses recebem bem, então, os imigrantes que vão trabalhar. Falando mais especificamente do cidadão brasileiro, ok? Vocês veem, isso eu tenho que admitir, há uma diferença entre o brasileiro e o português, em termos de calor. É verdade, o calor que vocês trazem numa amizade, ok? Surpreende muito a cultura anglo-saxónica, porque eles são muito frios, fechados. Eles, digamos que à volta de um londinense ou um inglês, digamos que existe ali 1 metro de barreira. E você, como sabe, ou vocês como sabem, o brasileiro está sempre legal, numa boa, o contato, o toque. Portanto, isso por vezes, no primeiro impacto, o inglês assusta-se, mas depois abraça. Ok? Que legal. E há uma situação, e eu quando iniciei o meu trabalho no Reino Unido, trabalhei na restauração, em restaurante. E tinha muitos colegas brasileiros que, ao fim de semana, fazíamos o famoso churrasquinho, ok? Eu lembro-me, e nós comentávamos, entre eu e o Alex de Londrina, nunca mais... Alex de Pádua, o nome do meu amigo. E nós comentávamos, olha ali o Michael ficava assim, com a cerveja que a tinha e ia observando aquele calor. É verdade, aquele calor. Claro que passado uma quantidade de cerveja que o inglês havia tomado, e então ele é uma flor, a flor se abre e aí
os sentimentos saem todos cá para fora e por vezes já é demasiado, já são muitos abraços. Mas pronto. Mas é esta a forma que o londinense reage à vinda dos imigrantes. Quem vem para trabalhar tem as portas abertas e uma das coisas boas, dá-se oportunidade para subir na carreira sem aquele estigma, não, eu vou dar aquilo e não estou a ti. Não. A valorização da carreira é muito, tem muita importância para, digamos, a empresa. E não tem problema que você seja brasileiro, equatoriano, de qualquer uma nacionalidade. Eles dão a mesma oportunidade equitativamente entre as nacionalidades. É assim que funciona um pouco aqui Londres e também Inglaterra, podemos falar assim. Uhum. Qual religião é predominante aí na Inglaterra? Ora bem, nós neste momento é a religião anglicana, ok? Que é uma religião de raiz romano-católica, protestante. É, digamos, temos por volta de 60% dos habitantes são anglicanos, católicos temos 10% e os restantes 30% é distribuído, então, pelas várias nacionalidades. Índios, temos muitas religiões aqui no Reino Unido. O anglicano, ele é o protestante, é isso? Sim. Portanto, eu vou explicar um pouco a história. Inglaterra, por mais de 1000 anos, quase 1000 anos, porque São Agostinho de Cantuária, que é na região sul, iniciou a cristianização no século VIII. Okay? E tanto é que depois eles chegaram a Londres. Londres era só uma pequena região que é onde tem a Torre de Londres. E então os monges cristianos fundaram Westminster, o mosteiro do Oeste, e fundaram ao lado, então, a famosa Catedral de Westminster, que é uma catedral gótica do século XII. E então, durante quase 1000 anos, Inglaterra foi católica. Só que o famoso, e isso pergunta a qualquer brasileiro, qualquer pessoa, qual é o rei mais famoso de Inglaterra? E a turma levanta o dedo no ar e diz Henrique VIII. Então, Henrique VIII, que queria se divorciar da sua esposa, o Papa não permite esse divórcio. E então o que é que ele faz? Eu sou rei, eu vou ser o Papa da minha religião. E então Inglaterra passa a ser uma religião protestante. A cerimónia é toda igual à cerimónia católica. Só que tem pequenos detalhes. Não existe confessionário e não têm a pia batismal. Porquê? Porque eles seguiram a regra de Constantino. Constantino disse: o Império Romano vai ter a religião católica como a oficial. Mas eu não vou me batizar agora porque quero batizar do fim, para limpar todos os meus pecados e assim entrar para o céu. Porque para os católicos, o batismo é para limpar o pecado original. Ok? Mas Henrique VIII disse, não, eu vou pôr o batismo no fim, que assim entro para o céu sem nenhum pecado. E então eles adotaram esses princípios. A falta de confessionários deriva que Henrique VIII era um católico fervoroso. Nós temos santuários marianos em Inglaterra. Por acaso já fiz com grupos a visitar. E então ele deu-se conta que quando confessava ao bispo, o Papa
passado uma semana ou duas, sabia os seus segredos. Então, dois homens com o mesmo poder, se este sabe o segredo deste, ele tem um pouco mais poder. Então, ele decide acabar com o confessionário. Claro que Henrique VIII morre. Sobe ao trono o seu filho, mas ele era muito doente e também morre muito cedo. E quem é que sobe ao poder? Maria I, que era filha dos reis católicos, neta dos reis católicos. E então, o que é que ela fez? A primeira coisa que ela fez quando subiu ao poder foi, digamos, exterminar a religião protestante em 1555. E então ela fez-lo de forma muito bárbara. Ela queimou os bispos protestantes em Oxford. Uau! Por isso que ela é conhecida como Bloody Mary. Maria Sanguinária. E Bloody Mary, se vocês forem a um pub, e aconselho a quando vocês visitarem Londres, peçam num pub um Bloody Mary. É uma bebida de álcool vermelha, em homenagem à rainha. É verdade. Credo! Não vem sangue. Ainda bem! E então, Maria, portanto, Inglaterra, a partir de 1555, volta a ser católica. Ok? Mas, na corte, havia, digamos, pequenos enfrentamentos entre protestantes e católicos. Quando Maria morre, sobe a sua meia-irmã, Isabel, a Virgem. E então ela, quando sobe ao poder, ela deu-se conta de que poderia haver uma nova guerra civil. E então o que é que ela faz? Ela funda uma nova igreja, que vai de encontro à igreja romano-católica e à igreja protestante, e funda a igreja anglicana, porque os ingleses são conhecidos como os anglos. Então é a religião anglicana. E então, a partir do século XVII, temos a Igreja Anglicana como a Igreja oficial do Reino Unido. Desculpa se alonguei um pouco na história, mas é... Mas é interessante. É só para você que está assistindo a gente, na Europa, Estados Unidos também, eles falam do protestante. E que para nós aqui, os brasileiros, são os evangélicos, né? Que seguem à risca a Bíblia judaica, né? Então, é a crescida do Novo Testamento, logicamente, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, agora nós entendemos eu não sabia disso, que a anglicana era uma fusão das duas, né? Na verdade, né? Foi para evitar uma segunda guerra civil em Inglaterra. Entendi. E nós, quando vamos aí, quando falamos em Londres, nós pensamos primeiro, Big Ben, segundo, Palácio de Buckingham, Buckingham, sim. Terceiro, a roda gigante, como chama? London Eye. London Eye, isso. A roda gigante virou febre, roda gigante agora em toda a capital. Criou-se em todas as capitais, digamos, o London Eye é um miradouro em que você sobe aos 340 metros de altura aos 134 metros de altura, e você tem uma vista soberba do Rio, do Big Ben, do Palácio do Parlamento, da Trafalgar Square. E então, digamos, agora todas as capitais fazem uma mini London Eye para então poder apreciar desde o cimo. O Alex falou miradouro, traduz-se por mirante, tá? A língua portuguesa brasileira. Tá bom, tá bom. Então, além disso, o que você leva nós aí para conhecermos? Ora, claro, nós primeiro temos que ver que
Eu já tinha dito anteriormente que Londres é um país dentro de um país. E isso deriva da grande revolução industrial que se fez no século XIX, onde existe indústria, criam-se, digamos, os novos ricos, ok? E durante o nosso circuito que nós fazemos em Londres, visitamos digamos, um bairro que nós chamamos de a cidade de Alberto, que é uns edifícios que começam pelo famoso Royal Albert Hall, que é um teatro em forma circular, que é feito em homenagem às antigas arenas romanas, e no fim desse bairro temos, digamos, não é o primeiro, mas foi o primeiro grande museu de Londres, que é o Museu da História Natural. Aí fazemos uma grande paragem para que vocês também possam tirar fotos ao grande memorial ao Príncipe Alberto. E isto porquê? Porque a Rainha Vitória, que foi a grande responsável pela Revolução Industrial, ela era casada com o Príncipe Alberto. Mas era um casamento de amor. Só que Alberto, aos 44 anos, morre de febre tifoide. E a rainha fica muito triste. E o que é que ela fez depois, ao longo da sua vida? Ela, em toda e qualquer oportunidade, criava uma pracinha, criava um jardim e colocava uma estátua do seu querido amor, o Príncipe Alberto. E aí nós temos digamos, na minha opinião, o monumento mais bonito de Londres, que é um estilo gótico. E se vocês, ou quem já foi, se vocês repararem, na torre que em cima desse monumento temos uma cor dourada. E isso é ouro verdadeiro. Não é maciço, mas é ouro verdadeiro. Foi restaurado há cerca de 2 anos com um custo de 1.300.000 libras, só para restaurar então esse grande monumento. Claro que o circuito que nós fazemos é passar também pelos grandes bairros, os famosos bairros vitorianos, neste caso victorianos, em que temos aquelas casinhas, aquelas mansões, todas pintadinhas de branco, e sempre na porta de entrada as famosas colunas, que então eram o acesso a esses edifícios que durante a época industrial atraíam então importantes magnatas da indústria, banqueiros, porque depois vem uma série de sociedade, digamos que tínhamos também os especuladores que compravam a matéria-prima e especulavam o preço. Isso, claro, criava riqueza. Claro que começamos a ter grandes avenidas largas, ok? E, claro, havia todo um trânsito de carruagens puxadas a cavalo, por isso tínhamos as avenidas mais amplas. Claro que passamos em frente dos museus que são considerados pelos londinenses um templo, ok? E tanto é considerado um templo, a própria arquitetura desse museu, desses museus, são, digamos, catedrais. Parece que nós estamos passando em frente a uma igreja, mas não, é um museu. Mas é um templo ao conhecimento. Claro que passamos também, é onde as senhoras ficam todas, digamos, contentes. Passamos em frente a um pequeno edifício que tem a cor laranja, que é o famoso edifício do Harrods, que é, digamos que foi o primeiro centro comercial do mundo. Foi fundado no século XIX e, para vocês terem noção, é uma loja de departamentos. Para vocês terem noção, tem 1 milhão de metros quadrados de área.
ok? Uau! Dividido por 9 pisos e trabalham diariamente dentro desse edifício 5.000 pessoas. E Uau! tenho uma pequena história para contar, porque o Harrods tem a fama de ser uma loja que tem de tudo. E então, um dos muitos árabes que visitava a loja, falando com os seus amigos, disse: olha, eu sei de uma coisa que eles não têm aqui. E eu vou pedir ao camareiro. E então ele pede: olha, eu quero uma sandes de carne de elefante. Uma sanduíche de carne de elefante. E o camareiro fica: eu tenho que ir falar com a cozinha. E ele vai. Passado 5 minutos, ele regressa e diz assim, muito educadamente: lamento, mas não posso servir ainda o sanduíche porque o pão fresco ainda não chegou. Essa é a história, digamos, a fama do Harrods. Hoje em dia, o Harrods também é conhecido por ser, por pertencer, já não é, mas porque pertenceu a Dodi Al-Fayed, o sogro, ou futuro sogro de Diana. Porque Diana, depois do divórcio, namorava com o filho do dono de Harrods. Claro que com a morte do filho no terrível acidente em 91, ele vendeu ao país mais rico do mundo, a um fundo da família real do Catar. Hoje, por isso é que temos sempre no topo desse edifício, então, a bandeira do Catar. Claro que, continuando digamos, o nosso passeio por Londres, passamos por um bairro que se chama o bairro de Mayfair. E nós temos nós latinos, ou vamos restringir só a nós que falamos a língua portuguesa, nós queremos que a língua anglo-saxónica, as palavras são palavras que se inventaram só para, digamos, nomear os bairros. Mas não. A nomeação que se fez de forma medieval é feita da mesma forma que nós. E esse bairro tem o nome de Mayfair porque aí se fazia a Feira de Maio, a Feira das Flores. Porque Mayfair, feira, May é maio. E então é igual, tal e qual como nós nomeamos as coisas, porque eu sei como é que funciona também aí no Brasil, tal e qual como aqui em Portugal. Então nomeamos, por vezes é alguém mais famoso que mora naquela área. Portanto, nós nomeamos, damos o nome dele. E então é mais ou menos aqui também em Inglaterra. E claro, passamos aí a Mayfair. Digamos que Mayfair é a área de Londres mais cara por metro quadrado. E é tão cara que os estrangeiros, os imigrantes que vêm com algum poder económico, compram aí as suas moradias. Neste caso são pequenos apartamentos, porque as áreas são muito pequenas. Enquanto que no Brasil, que eu sei como é que é mais ou menos a arquitetura no Brasil, digamos uma casa normal, que não é assim gigante, tem uma área de 140, digamos a 200 metros quadrados. É uma área, uma casa grande. Aqui não. Aqui uma casa grande, podemos dizer que temos uma área de 50 a 60 metros quadrados. Bem pequeno. Não existe, digamos, as áreas que nós estamos acostumados. E eu vou dar uma pequena curiosidade. Tive um amigo, isto são as situações que eu conto, são parte, ou fizeram parte do cotidiano. Tive um amigo que emigrou depois de eu estar em Londres. E aqui, quando nós chegamos, normalmente alugamos um quarto, ok? E esse meu amigo viu um anúncio num jornal de um quarto a 75 libras por semana. E ele, para a área que era boa. Ele foi lá ver.
E então ele agarra no telefone e liga: oi, Alex, o quarto é muito pequeno. E disse: está bem, mas o quarto aqui são sempre pequenos. Ele disse: não, não, não. Este é extremamente pequeno. E disse: ok, isto por telefone. Diz-me o quão pequeno é o quarto. E então ele referia assim: se eu estendo a mão direita, toco na parede. Se eu estendo a esquerda, toco na outra parede. É verdade. Então, a minha resposta, eu também fiquei assim. E disse: opá, tu cabes deitado? Tu consegues te deitar no quarto? Ele disse: sim. Então aluga o quarto, que isso está bom para ele. É verdade. É este género de situações que se passa com quem vem emigrar aqui. Não vou dizer que vem assim com os olhos tapados, não, mas passa-se este género de situações aqui e ficamos completamente admirados com qualquer espaço que eles fazem para criar, então, uma habitação. Entendi. Que engraçado. É bom saber disso, né? Coisas. É igual quando eu fui para Nova York, conheci a Quinta Avenida de um lado ao outro. Aí falaram, quando você tiver um amigo te convidar para ficar em Londres na Quinta Avenida, pergunte que altura, porque tem uma parte lá que não é boa. Pois é, pois. Deixa eu te falar, e para o cristão que vai passar por aí, vai seguir para Israel, o foco dele é saber coisas do cristianismo. O que a gente visita aí? Ora bem, nós, no primeiro grupo que eu fiz para a Regiana, eu fiz, digamos, o standard, ok? Fiz o standardizado. Mas depois fui, pouco a pouco, investigando e também nas nossas conversas, porque também vamos criando a seguinte empatia. A Regiana pergunta: Alex, como é que correu, como é que não correu? E então eu disse: olha, eu creio que nós poderíamos visitar alguma igreja que fosse mais de encontro ao credo do vosso grupo, nesse aspecto. Claro, temos a parte, neste caso mencionamos o John Wesley, que era, então, digamos, o fundador, ou digamos, a raiz, a essência desse credo. Então eu disse: Regiana, a gente vamos mudar assim, vamos dar aqui uma volta para que é a tal situação. Eu preocupo-me muito com a experiência que o cliente quer. Eu sei que nós queremos Big Ben, Palácio de Buckingham, mas se nós adicionarmos aquela essência, fica muito mais valorizada, então, a experiência em Londres. E então, eu, na primeira vez, quando então tinha decidido que nós íamos visitar o túmulo, a igreja e a casa onde vivia o John Wesley, eu fui sem marcação. A verdade seja dita. E para vocês verem como é que funcionam os ingleses, eu disse para a turma esperar um pouco à porta, porque, digamos, há aquela barreira entre os ingleses. E então eu disse: eu vou lá falar, e disse: olha, eu tenho aqui um grupo, não éramos muitos, éramos 30 e poucos, e nós gostávamos muito de visitar o túmulo, porque nós vamos ao túmulo de John Wesley. Gostávamos de visitar a igreja e a casa. E então, a primeira coisa que o inglês faz é aumentar o tamanho dos olhos. Mas isso é muito... E disse: não, somos só 30. Ele disse: não, não, não. E disse: está bem. E então, começa-se o início do processo de negociação. Eu vou dividir o grupo em 3, ok? E vão 10 para a igreja, 10 ao túmulo, 10 à casa. E vamos fazendo a rotação. E ele: oh, yes. E então foi feita esta negociação. Claro que eu creio, pessoalmente, mais que toda a Londres, a visita a esse templo, à casa, ao túmulo, digamos que é o ponto alto, então, da nossa visita a Londres. E, claro, também temos que comer um pouco, porque eu sei que há aquela transição e aí é mais difícil de negociar. Mas o ponto mais alto é, então, a visita
à região, digamos, ao bairro onde viveu John Wesley. Digamos, uma daquelas casas londinenses, com o tijolinho. Neste caso é um marrom, mas a sua cor original, ele está marrom devido à grande umidade que existe em Londres, porque chove muito, dias inteiros. Não é como no Brasil, que é uma tempestade e depois sai um sol. Não, aqui chove pouco a pouco, digamos que é uma chuva molha boa. E isso vai criando, vai dando, como eu digo, vai dando caráter aos edifícios. Nota-se que são edifícios que já se encontram ali há muito tempo. E visitamos esse edifício em Londres. Para quem não sabe, John Wesley fez o movimento protestante, como é que eu diria, confrontando, né, os ensinamentos romanos a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia. Então, John Wesley viu que ali tinham muitas coisas que não eram verídicas e ele promove esse movimento contra os ensinamentos romanos. Por isso, ele fundou o protestantismo, que para nós é o evangelismo. Os evangélicos que seguem a Bíblia à risca, né? Esse movimento, se eu não me engano, tem 500 e poucos anos, certo? Nós fizemos algumas comemorações. 1700, tem 517 anos, mais ou menos. Foi o princípio do século XVIII, mais ou menos. Isso. Alex, eu sei que você está sendo muito requisitado aí na Inglaterra para levar grupos para roteiros mais extensos. E eu gostaria de saber o que você recomendaria num roteiro de alguém que queira conhecer mais a fundo a Inglaterra, inclusive outras cidades. Quais seriam essas cidades? E quanto tempo, mais ou menos, não uma visita muito prolongada, mas uma visita que eles possam conhecer as principais cidades da Inglaterra? Ora bem, nós temos a turma, normalmente, ou por vezes confunde, Reino Unido com Inglaterra, ok? Nós continuamos a ter um Reino Unido que é constituído por 4 países. Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. E, claro, nós eu faço, tenho tours de 7, 11 e 14 dias, ok? Só para que nós podemos nos situar. Vamos falar de 7 dias. Os 7 dias nós ficamos só na ilha de Grã-Bretanha, que é onde está Inglaterra, Gales e Escócia. Claro que nós, nestes 7 dias, visitamos muitas cidades. São por volta de 16 cidades. Uau! Mas visitamos com o tempo. Eu, como vos digo, não sou um guia com stress. Quero que toda a turma tenha uma boa experiência. E nesses 7 dias, ficamos 2 noites em Edimburgo, que é a capital da Escócia. Nós temos que, quando toda a turma que visitou Londres 1, 2 vezes, já fez vários city tours, crê que Inglaterra e a Escócia têm a mesma estrutura arquitetónica ou a mesma forma de ter as cidades. Mas desenganem-se. Inglaterra e Escócia é um país rural. Quando saímos da grande Londres, nós começamos a ver enormes campos, não tão grandes quanto o Brasil, mas para a Inglaterra, campos de pasto, de agricultura ou até mesmo um grande parque florestal. Nós visitamos, vou-vos dar mais ou menos uma explicação. Nós começamos pela parte oeste, visitamos Stratford-upon-Avon,
que é a cidade de William Shakespeare, o grande dramaturgo inglês que foi... muita gente confunde. Ele não foi o responsável pelo inglês moderno, mas a sua matriz, o que é que quer dizer a sua matriz? A sua forma de escrever foi usada para uniformizar o inglês. Se nós tivermos um pouco de tempo, eu vou explicar também como é que se formou o inglês. Vamos ver como é que vai aqui a nossa conversa, porque eu, por vezes, também falo um pouco demasiado. Nós vamos, então, no primeiro dia, saímos de Londres e vamos até Liverpool, ok? Mas, nesse trajeto, nós paramos em Stratford-upon-Avon, que é a cidade de William Shakespeare, uma cidade muito linda. Toda a sua arquitetura é uma arquitetura que se denomina de Tudor, que é do século XVI, que são aquelas casinhas com a estrutura em madeira coberta com barro, ok? E manteve-se toda essa traça. Inclusive, podemos visitar, se vocês quiserem, a casa onde nasceu William Shakespeare, ok? Uma casa do século XVI. Então vejam, eu falo do século XVI, XVII, mas nós temos que nos situar no ano 1500, que foi quando se descobriu o Brasil, já se vivia, já se habitava as casas em Stratford-upon-Avon. Então, para nós termos essa noção, essas casas dessa época chegaram até hoje em dia, 2020. Depois, então, aí nós temos o almoço, mais ou menos, aí o almoço, uma visita pela cidade, subimos até uma pequena cidade que se chama de Chester. Chester é conhecida por ter as muralhas mais bem conservadas de Inglaterra. E é uma pequena cidade que fica na fronteira entre Inglaterra e Gales, o país de Gales. E claro, foi, desde a invasão dos romanos no século IV, um importante sítio geoestratégico para controlar os galeses que viviam nessa região. Um segundo. Claro que Chester, e aí está, a origem desse nome vem de um pequeno castelo, ok? Chester é uma palavra germânica, ok? Podemos também apelidar anglo-saxónica, que depois deu origem então ao nome da cidade. Mas quer dizer o castelo, o fortim que vigiava então o país de Gales. E claro, depois, um segundo, vou beber um pouco de água. Uhum. E claro, depois temos a chegada à famosa cidade dos Beatles, Liverpool. E aí nós ficamos uma noite. Para quê? Para que possamos, então, visitar a caverna dos Beatles, The Cavern, que foi onde eles começaram a tocar. Aí ficamos uma noite. Claro que temos nessa cidade uma panorâmica, ok? Porque Liverpool foi, durante muitos anos, o porto de saída dos imigrantes que iam para o Novo Mundo, que é os Estados Unidos, toda a parte da América Latina. Os navios a vapor, que eram conhecidos como digamos, o Titanic, Lusitano. O Titanic não chegou a acostar em Liverpool, porque ele, lamentavelmente, na primeira viagem inaugural, em 1932, ele afundou-se. Mas o seu irmão gêmeo, a Quitânia, Lusitânia, eles acostavam em Liverpool e de Liverpool saíam para o Novo Mundo. E isso o que é que faz? Quando nós temos uma grande concentração de imigrantes, vamos criando nessa cidade vários bairros. E então existe o famoso bairro chinês, que é o bairro que tem a porta da cidade maior fora da China. É a maior porta de uma cidade, de um bairro chinês fora da China. É enorme, gigante. Temos também a Catedral Anglicana, a maior de todo o mundo, encontra-se
em Liverpool. Uma catedral também muito impressionante. E temos uma catedral metropolitana da Coroa de Cristo, neste caso, que é, então, uma catedral católica. Porque se são 10% de católicos em todo o mundo, em Inglaterra, em Liverpool são 40%. É onde se encontra a maior quantidade de católicos em Inglaterra. Estão em Liverpool. Isto porquê? Porque também os irlandeses, eles são católicos. E então, quando existiu a famosa doença da batata, em que ela ficava preta, eles emigraram de Irlanda para Liverpool e depois de Liverpool saíram para Nova Iorque. E aí fundaram a famosa Catedral de São Patrício. São Patrício não era irlandês, era inglês. Foi capturado pelos vikings, mas depois regressou à Irlanda para cristianizar a Irlanda. E é o padroeiro de Irlanda. Aí ficamos então uma noite, mesmo no centro da cidade, visitamos a caverna, portanto ficamos o tempo livre, e eu normalmente em jeito de brincadeira digo à turma, o ônibus passa na porta do clube, dos Beatles, às 8 da manhã. Quem quiser pode ficar até às 8 da manhã. Depois eu vou dar um pouco mais de corrida. Temos tempo, mas vou ser um pouco mais sucinto. Nós passamos numa região, saímos de Liverpool, vamos sempre em direção ao norte. O guia tem sempre regiões, cidades favoritas, ok? Eu adoro todas as cidades e todas as cidades desse circuito de 7 dias são válidas. Tudo tem a sua essência, tudo é bonito. Mas há uma região que me marca muito e tem o nome de Distrito dos Lagos, que é uma região, é uma das raras regiões montanhosas de Inglaterra. Ok? E aí o que é que faz? A erosão que iniciou-se na última época glaciar, 9.000 anos, mais ou menos, foi criando, digamos, vales. E então temos aí, nesses vales, no fim desses vales, cerca de mais ou menos 56 lagos. Não são assim grandes, não são extensos, mas temos, digamos, toda aquela paisagem se encontra salpicada com esses lagos. Mas depois, devido à própria, digamos, à erosão, a ser uma região de montanha, essa região não é propícia para a agricultura. E então temos uma outra indústria, que é a indústria das ovelhas. A lã das ovelhas. E então, isto é para que vocês possam ter digamos, uma vista. Nós, ao entrarmos nessa região, nós começamos a ver todas as montanhas salpicadas com pequenas pintazinhas brancas das ovelhas aí nas encostas das montanhas. E isto, claro, porque essa região, o solo por baixo é de origem o basalto. Então, como a água não se filtra, não é boa para então fazer agricultura. Essa região, como chama? O Distrito dos Lagos, Lake District. Tá. Então, aí ficamos, paramos aí numa pequena cidade que se chama de Windermere. Maravilhosa. É uma cidade em que as casas são feitas com pequenas lajes de pedra seca, em que então deixamos o tijolinho e temos então essas pedras em basalto. Claro que depois nós paramos aí, eu digo ao cliente, este é um tour, é um investimento para a nossa cultura, para a nossa vista, ver estas bonitas paisagens, mas também é um tour gastronómico. E eu sou de bom dente. Então, eu digo sempre, nós onde paramos, tem uma pequena cafetaria
que é onde tem a melhor torta de cereja de toda a Inglaterra. E aí a turma está lá batida. É uma torta super, super boa. E é caseira. E então nós estamos ali sentadinhos, porque essa... vocês dizem no Brasil pastelaria, mas o pastel é salgado, não é? Mas isto é doce. Prontos. Nós sentamos ali na pastelaria, à beira do lago. Atenção, nós temos só 1,5 metro para o lago. E temos aí toda uma fauna de cisnes, patos reais, gansos. Só que o animal já é esperto. Ele sabe que o turista vai lá. E então eles põem lá à beira, porque eles também querem comer a torta de cereja. E então a turma vai sempre dando um pouco do cereal. E então, mas é uma paisagem idílica. Há uma tranquilidade ali que é impressionante, porque nós também vamos absorvendo todas estas experiências. Claro que o Distrito dos Lagos fica já próximo da fronteira com a Escócia, ok?